Esta é a série Conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá, hoje a nossa conversa é com Luiz Paulo Haut. Vamos conversar sobre o tema a transformação das normas ISO ao Lean na perspectiva do C-Level. Luiz Paulo Haut é engenheiro metalúrgico pela URGS, tem MBA pela FGV em Finanças, Controladoria e Auditoria, atualmente é diretor-presidente da Fama Energias Renováveis, foi diretor de logística, diretor de operações em empresas nacionais e multinacionais, profissional preparado para enfrentar momentos de crise com conhecimento, experiências e resultados atingidos. Haut, uma satisfação poder conversar contigo. Te agradeço antecipadamente a tua disponibilidade de compartilhar essa tua experiência, o teu conhecimento e a tua vivência na indústria. E acho que nós vamos ter, tenho certeza que nós vamos ter uma conversa muito rica, que a gente vai poder navegar sobre o assunto de produtividade, de tecnologias, e com a tua experiência, sei que vai ser um assunto que a gente teria bastante tempo para conversar, né? Mas nós vamos fazer um roteiro em torno de algumas questões-chave. Então, te agradeço a tua disponibilidade, Haut. Legal, Luciano. É bom a gente poder, primeiro, agradecer, né, pelo teu convite, a gente poder fazer esse trabalho em conjunto, né, poder mostrar um pouco do que a gente trilhou aí, né, com mais de quase 30 anos já de carreira de estrada, desde da época da faculdade até virar empresário, dono da própria empresa, né? Então, um caminho bacana aí, e boa parte da minha carreira foi assim, foi aprendendo com as pessoas também, aprendendo e podendo ensinar, né? Isso é uma coisa importante que a gente tem que na vida, a gente poder transmitir o conhecimento que vai adquirindo, e você só realmente conhece quando você transmite para alguém, senão você não teve o conhecimento. Então, agradeço a oportunidade aí de poder participar junto nessa série de vídeos aí, muito bacana. Parabenizar também, Luciano, por essa ideia, né? Isso aí também é pela criatividade que você teve ali e pela inovação que você está fazendo. Muito obrigado, Haut, muito obrigado. Já somos conhecidos aí de datas anteriores, né, de longa data, né, tivemos a oportunidade mais de de 10 trabalhar anos junto, já. mais de 10 anos, né, e aproveitando esse ensejo, Haut, que tu comentou de carreira, eu queria começar com a primeira questão, que é como é que foi a tua carreira na área industrial, né? Desde da engenharia até chegar esse momento, né, de executivo C-level e proprietário da sua empresa, né? Uhum. Não, eu fiz a faculdade, entrei na faculdade em 85, desculpa, e fiz engenharia metalúrgica na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi bem bacana, eu diria assim, porque eu fiz 2 anos dentro, fui bolsista na universidade, né, e aí a gente trabalhava muito em pesquisa, trabalhei com 2 professores, doutores, né, e auxiliei muito nesses 2 anos de bolsa de pesquisa, trabalhava junto com os mestrandos, né, os laboratórios de fundição em areias, né, da URGS na época lá. Então, foi um momento bacana, porque tu está dentro de uma academia e começa a trabalhar com pesquisa. E depois eu fui convidado por um professor meu para ir para a indústria, né? E dentro da indústria para desenvolver também parte da pesquisa, que também não era muito na época assim, não se tinha essa associação academia-indústria, né? Tinha alguns trabalhos, mas eles não eram muito focados, muito direcionados. E esse meu professor, que ele era diretor da empresa também, né, de uma empresa multinacional, eles já tinham esse conceito, essa ideia de desenvolver junto com a academia. E fizeram muitos trabalhos depois, até hoje ainda fazem, né? É uma empresa que ainda participa muito com esse lado acadêmico também. Então eu tive essa oportunidade, entrei na indústria, e foi bem no momento, nos anos 90, no início, foi no ano 90 mesmo, que nós estávamos passando a indústria também
por uma grande transformação. Isso foi tinha muita sorte de estar no momento certo, no lugar certo, porque as gestões das empresas, não vou dizer que todas as empresas eram assim, mas tinha uma gestão muito autoritária, autocrática, e naquele período a gente estava mudando a gestão de uma empresa para uma empresa mais participativa. Então, as empresas tinham isso aí. Na época, a gente fez o Senex, que até hoje tem também, que foi na parte de relações de trabalho, muito importante para mim, na minha carreira, para poder ter esse conceito mais participativo do gestor e tudo. A gente fez aqueles cursos de supervisão, formação de supervisor, TWI, tinha uma série de treinamentos. Você começou a falar em programação neurolinguística lá nos anos 90. E que culmina hoje com o que a gente tem da parte de coaching, mentoring, tudo que fala hoje, toda aquela base que a gente teve. Eu tive sorte que quando estava entrando, estava no embrião dessa base, desse novo conceito de atitudes dentro da organização. Então, dentro de uma parte comportamental que as organizações estavam mudando. De outra parte, também, nós começamos nessa época com as normas ISO, aqui no Brasil. E eu trabalhei na empresa que eu trabalhava, onde dos meus trabalhos, ainda como estagiário, era de poder organizar todos os procedimentos e as instruções de trabalho das normas ISO. Ela foi a terceira empresa certificada no Rio Grande do Sul na época. Aí depois a gente ainda foi fazer o treinamento de Lead Assessor, na época só se fazia em São Paulo ainda. Então, numa das primeiras turmas de pessoas no Brasil, eu tive a oportunidade de participar também. Então, vamos dizer assim, foi uma primeira grande mudança dos conceitos de produção, e na época se olhava muito para a fábrica mesmo, foi a implantação das normas ISO 9001. Na primeira versão da norma lá, que ela foi, se não me engano, de 80 agora acho que é 88 a primeira versão da norma, ou 86, agora não me lembro bem certinho. Mas foi interessante, porque era uma nova mudança que tinha, tanto de um conceito comportamental, como um regramento melhor, uma disciplina melhor dentro da fábrica. E aí eu tive essa oportunidade, já ainda como estagiário, e logo depois como engenheiro também, de tratar dentro da organização e também continuando essas pesquisas junto com a universidade. E depois a empresa muitos colegas meus também, cresceram bastante dentro da organização fazendo esses trabalhos. E essa cooperação universidade-empresa. Então, foi bem bacana, nessa etapa, assim, vamos dizer assim, eu entrei num momento da indústria que tinha toda essa transformação, da parte de gestão comportamental e também de disciplina e técnica. E era um momento bem interessante da indústria no Brasil, pois vinha saindo de algumas crises, a década de 80, na época se falava que era uma década perdida, e se tinha bastante esperança na década de 90. E foi um período também onde muitas multinacionais, e na época eu trabalhava em multinacional, adquiriram empresas nacionais e se investia bastante em equipamentos. Foi um período de industrialização da indústria brasileira. Isso é também uma das primeiras partes para você ter um aumento de produtividade, a gente vai falar depois. Foi um período em que você comprava bastante máquinas, equipamentos, muitas coisas vinham da Europa, as feiras, a feira de Hannover na Alemanha era até hoje ainda é uma feira bem expressiva, mas era praticamente a feira na época para a indústria, para a indústria de equipamentos, para máquinas. Então vão lá tornos, fresadoras, torno CNC, fresadora, máquina laser, que surgiram forte nessa época no Brasil, também no início dos anos 90 ali. Então, o pessoal, na época, eram só os presidentes ou vice-presidentes, depois entrou o CEO, toda essa parte do C-Level, mas à época eles viajavam bastante e foi quando começou assim, uma mudança também no perfil de muita indústria no Brasil. E cresceu muito a indústria no Brasil também nesse período. Então, dentro de uma formação acadêmica de engenharia, depois eu fiz um mestrado em qualidade, mas uma das coisas para mim que eu fiz em 96 foi o Senex, que preparou também o lado humano, lado pessoa, para a gente poder tratar dentro das organizações. Então, isso aí foi muito importante para a minha carreira, poder preparar. Eu tinha uma preparação técnica muito bacana, a gente teve, os professores da universidade eram muito bons,
trabalhava numa indústria que desenvolvia tecnologia, comprava equipamentos. Na época, hoje não é só assim, mas na época você comprar um equipamento era comprar tecnologia. Uhum. Tá? Porque hoje a gente desenvolve bem mais tecnologias do que na época. Mas ali era porque era uma coisa muito principiante, muito início, né? Tinha os tornos que tinham, você passou para o torno CN, depois CNC. Então, toda essa evolução, assim, eu consegui acompanhar também. Né? Talvez hoje muitos entrem dentro de uma fábrica totalmente automatizada, o que é uma indústria 4.0 hoje, mas a gente tem que lembrar, por isso que foi quando a gente comentou até de falar sobre isso, lá no início lá era, né, um torninho, era toda uma operação muito manual, né? Às vezes a gente fala toda a história da Toyota, né, do sistema Toyota de produção, que começou lá desde um tear, né, até o desenvolvimento dos equipamentos que eles têm hoje. Mas a nossa transformação na indústria também ela foi assim, um pouco mais lenta, mas ela também foi acontecendo. De um torno revólver, né, para um torno CN, para um torno CNC, e assim também aconteceu com dobradeiras, com fresadoras, com todo esse outro tipo de equipamento que veio evoluindo. E na época, a gente praticamente você comprava esses equipamentos, treinava as pessoas para operar, e aí se considerava isso um investimento em tecnologia. Né? Hoje a gente sabe que vai muito além disso. E eu te ouvindo falar assim, né, Halt, a gente tem a percepção de que essa transformação da indústria brasileira para a questão de gestão, para a questão de organização, de pessoas, ela é uma transformação recente, né? Então, se a gente for pensar num período de tempo industrial, né, é uma transformação recente. Nós estamos falando aí, décadas de 80, 90, teve um grande salto. Isso. E aí eu aproveito para a segunda questão, Halt, que é nessa tua carreira que tu desenvolveu dentro da indústria, também se deu início à jornada Lean, né? Então, quais foram os grandes desafios, né, na tua carreira, na tua jornada, né? E qual foi a importância do Lean nesses desafios? No Lean, eu comecei em 98, na época eu estava nessa multinacional também ainda, a gente estava em São Paulo, né, e começamos a fazer um trabalho de Lean, né, no Lean Manufacturing, começamos as primeiras, como é que eu vou dizer assim, os primeiros treinamentos, nós começamos a falar, quando começou a se falar mais em produtividade, e saiu um pouco do que a gente estava comentando há pouco, né? Você botar tecnologia numa empresa, naquela época, era você botar equipamentos. Então, a gente começou um trabalho muito forte até com o Junico, eu vou comentar o nome dele, porque a gente já conhece ele, a gente já trabalhou junto. E aí nós começamos lá em São Paulo, na empresa, a implantar um sistema Lean para poder melhorar, principalmente trabalhando muito com transfers, né? Com sistemas transfers, foram os primeiros, assim, a gente começou a colocar lá, né? A ideia do conceito do Lean, a gente começou já a fazer, era o 5S, né? Que ainda hoje, muitas vezes, a gente pode botar aqui numa empresa, você quer começar, a primeira coisa, você olha a empresa, tem que fazer um 5S. Claro que até essas empresas hoje elas já estão diferentes do que era uma empresa na época quando a gente começava a fazer o 5S. Né? Mas era o primeiro passo, e ainda hoje, muitas vezes, né, a gente vê em webinários e o pessoal apresentando, né, você vê numa empresa, muitos consultores, a primeira coisa que começa tem que fazer um 5S. E foi o que a gente começou lá também, né, em 98, e daí ali começar a aplicar as outras ferramentas, em ferramentas de manutenção, mas na época não era, vamos dizer assim, hoje tudo está muito associado. Na época você fazia o 5S, era uma ação, aí você fazia um trabalho de manutenção preventiva, né? Não era nem preditiva, né? Era bem preventiva ainda, né? Não era nós saindo da manutenção corretiva para uma manutenção mais preventiva, né? E daí na época a gente já pensava em ter um rolamento em casa para poder, caso tenha alguma coisa para não precisar, porque na época estourava uma máquina, tinha que sair correndo para comprar. Aí começou a se fazer estudo, né? Para ter o histórico, fazer um levantamento do histórico de máquinas. Então, dentro na parte da manutenção, na parte da produção, aí começamos assim, ver os ciclos de operacionais, né? Começar tempo máquina, carga máquina, hora máquina. Começamos esses conceitos até a gente tinha, mas eles eram, como é que vou dizer assim, algumas áreas faziam, outras não faziam, e se faziam e não faziam também não se tinha uma ligação única, né?
como Sim. é chegar hoje, o que tem dentro das organizações hoje, mais para poder ter ganho de produtividade, né? Então, essa etapa, essa passagem de uma empresa organizada ISO, e aí depois você botar essa empresa para uma empresa entrando num sistema de Lean Manufacturing, né, o sistema Toyota de produção, né, foi um passo bem importante da indústria que se deu. Ela começou nesse período ali também, né, talvez ali por 96, 97, a gente começou em 98, já tinha algumas empresas que faziam no Brasil, e no início dos anos 90 tinha aquelas missões para o Japão, né? Então o pessoal foi, aí era também tudo era muito a nível de diretoria, presidências de empresas, eles iam, voltavam e aí passavam para a gente o que eles tinham visto lá. E que esse negócio funciona. Sim. Né? Mas agora como é que nós vamos fazer? Então aí começa de novo, faz um 5S, faz um programa de manutenção, começar a estudar a máquina, takt time, né? Começar desde toda esse processo de você entender a tua indústria, né? Poder traduzir ela em números, e aí de repente você começar a ver que ó, realmente tu não pode tempos, movimentos, né? Até se tinha estudo de tempos e movimentos de fábricas, né? Mas não era, vamos dizer assim, uma coisa muito corriqueira e não era aplicada a todos os produtos. Normalmente você fazia isso para os teus produtos, né, que você mais vendia. E aí depois disso a gente passou a também ter esse controle dentro dos teus estoques. Começamos a entrar, né, dentro do Lean, trazer ele também um pouco mais para dentro da área dos estoques, uma organização, né, para você poder ver produto. Aí começou as curvas A, B e C, né, para controlar estoques. Aí começou a ser o custo, o dinheiro que você tinha dentro do estoque, né, porque na época a gente vinha na parte, no início dos anos 90, muita gente ter estoque era ter dinheiro. E até era, porque quem vinha de uma experiência inflacionária, que eu ainda peguei, né, estoque era dinheiro. E depois, quando você não tem mais uma inflação alta, estoque é desperdício também. Né? Aí começa a entrar nos 8 desperdícios, que era outra ferramenta que a gente aplica, né? 5W1H. Então, todas essas ferramentas, elas vieram ajudar, foram todas muito úteis, mas também nesse período, nos anos 90, né, até início de 2000, elas eram, como é que eu vou dizer assim, elas não tinham uma direção única. Todas elas participavam do processo. Mas a gente ia, tipo aquele negócio, vamos sair correndo e vamos fazer. Mas nem todos iam para o mesmo lado. Mas todos queriam fazer, só que às vezes, sem querer, tu puxava para o outro lado. E aí, e essa foi para mim, assim, o Lean trouxe, porque nós nos disciplinamos nas ISO. Mas aquela coisa, cada um corria para um lado. O Lean ensinou a todo mundo correr para o lado certo. Com as ferramentas que vieram junto, né, com a mentalidade mais enxuta que veio junto, e isso tudo trouxe para nós na indústria. E aí, a essa época, eu já estava como plant manager, né, já estava numa posição de diretoria dentro da empresa, da tomada da decisão, e ajudou muito na tomada da decisão. Assim, todo o conhecimento que a gente teve, né, para poder olhar para frente, para poder enxergar, porque o C-Level, uma das coisas que eles mais têm que saber fazer hoje em dia, é tentar prever o que vai acontecer para frente. Que hoje, dentro do Lean, já trabalha isso, mas a indústria 4.0, ela quer ver muito isso. E nós tínhamos essa função nossa ali também, já, como plant manager, para tomada de decisão, porque tinha que parar a fábrica para treinar. Era uma questão que era muito difícil na época da ISO, para poder fazer uma reunião com alguns gerentes era uma dificuldade, porque ele estava lá, a prioridade dele, ele era, né? Então, para a gente poder trazer, para poder ensinar, para poder tentar transmitir a ISO, para poder botar um procedimento, para botar uma instrução de trabalho, porque todo mundo achava que estavam interferindo nas ações dele. Aquele negócio, cada um corre para um lado. Então, a ISO normatizou, disciplinou, mas não conseguiu terminar aquele de cada um corre para um lado. Então, dentro do conceito, quando na mudança do Lean, a gente conseguiu orientar muito isso. Então, ele trouxe, além de ele ser uma ferramenta de trabalho operacional, prático, ela também foi um trabalho, ela trouxe uma mudança conceitual, mental muito forte nas organizações, né, nessa cultura da organização que a gente fala,
que é a cultura Lean, o pensamento Lean. E Todos nós temos que apoiar. E uma coisa, né, Raut, tu comentando que a jornada que tu acompanhou, ela começou com as normas ISO, evoluiu para o Lean, ela avançou para o Lean, né? E hoje a gente está num momento de revolução tecnológica, de transformação digital. Sim. Mas é muito importante que nesse momento de transformação digital a base esteja preparada, né? Que a cultura organizacional esteja preparada. E tu comentou sobre isso também, né? Que tem uma mudança né? Vamos usar uma palavra também que a gente ouve bastante hoje. Deve haver uma mudança de mindset da empresa para preparar para receber as tecnologias, né, Raut? E aí, em cima disso, eu já quero inserir uma outra questão, que é como é que tu enxergas hoje, né, com toda essa tecnologia disponível, com esse conceito de indústria 4.0 já circulando nas empresas, como é que tu enxerga a maturidade das companhias, né, principalmente no Brasil, né, e qual é a relação da produtividade no trabalho com esses níveis de maturidade que a gente tem hoje, né? Vamos dizer assim, hoje nós temos um nível altíssimo de informação, né? Então, entrando na questão da mentalidade, né? Então, hoje a informação ela está aí. E às vezes até demais, né? E isso eu vejo que hoje atrapalha um pouco, né? Ela é boa, né? A informação sempre é boa, mas eu tenho um problema de qualidade de informação que a gente recebe, né? E isso, na minha opinião, é uma decisão que o C-Level tem que tomar, né? O que vai de informação e o quão rápido é a tua ação contra certas informações que não são verídicas dentro de uma organização, né? Então, é o papel do C-Level, do gestor, de transmitir isso para todos e que todos que estão dentro daquelas organizações saibam o que fazer com as informações, né? Então, uma das coisas que é o modelo mental de cada empresa, né? Então, primeira coisa, assim, hoje nós temos um excesso de informações. Como é que nós vamos trabalhar essas informações? Porque isso tudo vai refletir na produtividade, né? Que é o que a gente quer, e já olhando para a questão da indústria 4.0. Né? Porque hoje, a gente sabe, tem organizações que ainda vão lá, não, ninguém pode trabalhar com celular. Né? Eu vejo assim, a gente não pode nem tanto ao bar, nem tanto ao rochedo. A gente tem que saber, isso é o papel do C-Level, é saber dentro da organização ter essa parte da informação, tanta informação de trabalho, né? Que é toda, que aí sim, aí vem do que a gente fala ali da ISO, vem das normas da parte do Lean, né? Então você tem que respeitar o que está no procedimento, numa instrução de trabalho. E daí também, depois disso, dentro do Lean, que você tem essa mudança do modelo mental, e aí tu tem que saber levar isso, adaptar a uma disciplina que tem que ter, porque senão você perde esse controle também, né? E aí sim, então, vamos dizer assim, de um lado, o pessoal preparado, do outro, nós passamos um período nessa década, 2010 para cá, que nós, entre aspas, nós desindustrializamos a nossa empresa, as nossas empresas no Brasil. Né? Hoje, eu diria assim, tem empresas multinacionais preparadas para seguir esse caminho da indústria 4.0, né? Dentro do que eu falei, tanto de informações como equipamentos. Tem multinacionais que eu vejo que não estão preparadas, elas estão esperando para ver o que vai acontecer, e tem um fator novo, que é a pandemia ali, né? Mas, para quem estava preparado, vai passar por isso ali. Tá? E vai entrar na indústria 4.0, né? E tem condições hoje, tem como fazer, com as pessoas preparadas, com os equipamentos preparados, com as fábricas preparadas. Tem que estar tudo junto de uma forma organizada. Né? Então, como é que eu vou dizer assim, o pessoal se preparando, a indústria, ela teve uma desindustrialização nesse período. Né? Muita indústria nacional, falei só das multinacionais ali há pouco, mas a indústria nacional, teve indústria nacional que eu conheço, que evoluiu muito, e está virando cases ali, aproveitou esse período,
fez o tema de casa, né, utilizando todas as ferramentas de tudo que a gente está falando, volta de novo, né, e tem em condições de poder brigar e se preparar para esse mercado novo que vem aí. Mas a grande maioria se preocupou mais, em vez nesse período da desindustrialização, de tentar trazer componentes a custo. E ali, de importações de vários países, não é de um único país. Claro, nós tivemos a China por um bom período como demandador de muito produto barato, né? E eles conseguiram se posicionar no mercado. Então, tinha muitos fabricantes no Brasil, nas empresas nós tínhamos, que faziam muitos produtos que hoje não tem mais. As empresas sumiram. Né? Por quê? Porque começaram a comprar da China, né? Num período, nós vamos falar agora de 2010 para frente, e aí de lá, em vez de investir na fábrica, né, continuavam fazendo suas linhas de produto, até algumas delas de uma forma bem organizada, né, passaram para ISO 9000, certificou a empresa em ISO 9000, fez um trabalho básico do Lean Manufacturing também, mas não comprou, não investiu em equipamentos, né, não investiu mais em tecnologia, assim, além do equipamento, desenvolver, comprar softwares, né? Aí nós estamos falando mais na parte de software, que desenvolveu muito de 2000 aí já é 2005 para cá, mas 2010 para cá eles se tornaram, vamos dizer assim, não eram mais tão caros, né? Se tornaram mais atrativos para as indústrias médias também. Mas esse pessoal não fez isso, não investiu, né, em softwares e de trabalho, e tanto de projeto, né, como em software para próprio do RP da empresa como um todo. Né? Aí fala em PLM, tem toda uma situação. Mas muitas empresas não fizeram isso. Elas foram até um pedaço, não investiram mais em equipamentos e começaram a trazer produtos a custo e competindo com o próprio produto que eles produziam. E o que aconteceu? As fábricas deles hoje estão obsoletas, produzem ainda, vendem alguma coisa, muita competição, porque além dele, quando ele estava no mercado até os anos 90 e início dessa nova década, desse novo século, né? Ele estava lá com a empresinha dele, fazendo os produtos dele e vendendo no mercado, e ele achou uma rede de distribuição no Brasil. Isso aconteceu com bastante empresas que eu observei. O que aconteceu? Com o tempo agora, depois de 2010, ele tinha a fábricazinha dele lá, produzindo, organizada, bacaninha, né? Deixou de investir tanto em equipamento como tecnologia e começou a importar. E essa rede de abastecimento nacional que ele tinha, ela continua ali. Só que eles começaram a ver que, o cara está importando de fora, aí os representantes começaram a fazer o quê? Eles também começaram a importar direto. Então, a rede, a cadeia que ele tinha na sua clientela, digamos assim, ela foi cortada. Por quê? Porque esse pessoal tirou ele, porque ele virou um atravessador. Aí, o que é essa cadeia de abastecimento? Então, em muitos produtos da cutelaria, teve muitos mercados no Brasil que perderam, né? Ele tinha a empresa e tinha o seu negócio. Não evoluiu no negócio dele. E aí entrou o produto vindo de outros países, início na China, mas hoje vem de toda a Ásia, vem produto da Índia, né? Por quê? Porque o pessoal não investiu em equipamentos e tecnologia, ou tudo é tecnologia, digamos assim, né? Mas não compraram máquina, realmente. Nós paramos de comprar, nós desindustrializamos as empresas no Brasil, muitas delas, e essas empresas vão sofrer daqui para frente. Por quê? Porque hoje, o que eu vejo hoje, uma coisa interessante, Luciano, que eu tenho falando muito aqueles representantes no meio da cadeia, hoje esses caras também estão comprando máquina, estão fazendo o produto e competindo com o que ele está comprando lá fora. Então tem um novo modelo se desenhando aí também, um cara que antes era só no comércio, que ele comprava daquela empresa que produzia e revendia num estado, numa região, aí ele começou a ver que aquela empresa de que ele comprava estava comprando lá num país asiático. Aí ele foi lá e começou a comprar, por quê? Porque aquilo que eu falei antes, bem no início, nós tinha só a feira de Hannover, né? No início, que era mais expoente. Tinha outras feiras também, tinha, né, Dortmund, Estados Unidos tem feira, tinha vários países também, mas a mais expressiva era Hannover. E aí, depois disso começou a ter Cantão, e esse pessoal começou a ficar muito fácil de ir para essas feiras. Muita gente começou a ir para essas feiras,
Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, um exemplo, a indústria do calçado, que ela se movimentou muito para lá, Uhum. e ela levou muita gente. Então, a matéria-prima, esse pessoal que ia para lá, conheço bastante gente que trabalhava numa indústria do calçado, foi pela indústria do calçado trabalhar na China, e lá na China ele começou a desenvolver fornecedores para outros mercados que ele nem atuava aqui. Para mercado de cutelaria, para mercado da indústria plástica. E esses caras começaram a ser, vamos dizer assim, um pivô para trazer mercadoria da China, estando lá na China. Né? Por isso foi uma das bases, outras indústrias também foram, isso também aconteceu em outros países, quer dizer, por que assim a China evoluiu rápido também? Por próprias pessoas aqui do Brasil que foram lá trabalhar e começaram a trazer outros produtos e começaram a ganhar dinheiro com esse comércio. Então, aquela cadeia de abastecimento que nós tínhamos no Brasil, né? Então, eu estou saindo um pouco da indústria de autopeça, automobilística, que a gente fala, que a gente conhece bem, acompanha, mas toda essa outra indústria no Brasil, ela foi alimentada muito por esse tipo de pessoas. Então, não se investiu em equipamento, não investiu em tecnologia, comecei a comprar no país asiático. E aí, de repente, o cara para quem eu vendia viu que eu fazia isso, tinha brasileiros lá fazendo isso, né? E aí começaram. Então, no início ainda tinha um problema de informação e agora nem mais isso tem, né? Hoje a informação é muito rápida. Então, se você quer comprar alguma coisa em qualquer lugar do mundo, você compra hoje muito rápido. Sim. Né? E aí, né, Halt, esse movimento de desindustrialização, essa questão desse movimento de algumas indústrias buscarem em outro país, né, alternativas aos nossos produtos, né, no viés de custo, isso tem um impacto em vários setores da nossa indústria, né? A indústria de máquinas e equipamentos sofre com isso, né? Porque tu deixa de comprar máquina dentro do Brasil, dos produtores nacionais e passa a comprar o produto final em outro país. E esse é um movimento, né, que ele aconteceu não só no Brasil, mas em outros países também, talvez em intensidades diferentes, né? E a própria Alemanha, quando percebeu isso, criou todo o movimento de indústria 4.0 também como forma de proteger a sua indústria nacional, né? A indústria de máquinas e equipamentos, né? Onde a Alemanha era pujante, né, em tecnologia para a indústria, né? Então, a indústria, máquinas pesadas, equipamentos, máquinas era pesadas. O forte dela de fazer, e de repente ela começou a perder esse mercado, né? E ela viu e não tinha mais como competir naquela forma, no modelo industrial dela. E aí, por que se evoluiu? Por que essa nova forma de se produzir, de fazer, e você poder trazer tua fábrica para dentro, né? Uma fábrica automatizada, robotizada, né? Para poder ter produtividade. Né? Então, eles viram que... E aí, com isso, eles conseguiram recuperar parte da indústria deles. Parte da indústria eles perderam, não tem como buscar mais. Né? Eles já viram isso, e até por questões ambientais. Né? Então, eles tiveram que realmente aceitar, mas eles já viram, porque eles iam... A indústria de tecnologia deles estava indo lá, toda uma China e Índia, né? A indústria mais pesada eles perderam, porque precisava de muita energia, coisa que eles não tinham também. Né? Então, também isso aí foi para países de custo mais baixo. E aí, de repente, quando eles viram, eles iam perder a indústria química, né? Que eles eram a indústria eletrônica de base, que eles tinham muito forte, né? Perdendo para a Índia, para a China, eles iam perder. Então, eles tiveram que fazer, eles pensaram muito, né? Acharam uma forma e realmente viram que pela indústria 4.0, e a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos trouxeram muita coisa de volta de produção deles, né? Então, e lá tem um sentimento de nacionalismo maior do que a gente também tem nesses países, né? Então, eles trouxeram de volta, conseguiram e estão conseguindo, via indústria 4.0, trazer muita indústria de base de volta para os países deles, né? Para produzir, porque não pode produzir da forma que produzia. Sim. Eles perdem total. Então, eles tiveram que inovar e aproveitaram toda essa tecnologia que existe hoje. Né? Hoje você tem da parte da microeletrônica, né? E com isso se desenvolveu o que a gente chama agora de indústria 4.0, junto com toda a cultura que o Lean trouxe,
de melhora de tempos, movimentos e operacionais, ciclos operacionais dentro da empresa, né, com uma disciplina que vem lá desde das normas ISO. Né? E no Brasil, nós fomos diferentes, sim, até porque nós tínhamos, até os anos 90, uma lei de proteção à informática. Não se podia trazer nada praticamente de informática de fora. A gente sofria porque eu estava, na época da faculdade, poxa, eu me lembro, eu fui usar o primeiro microcomputador praticamente na indústria, porque na URSS nós tínhamos um ou dois, né, e que era muito disputado para usar. Se usavam uns disquetes desse tamanho, assim, mais ou menos, na época, eu até esqueci o nome daquele disquete que a gente usava, né, para poder guardar algum dado, e mais ou menos era 2 folhas A4, um trabalho feito, ele armazenava dentro daquele disquete todo. Então, nós tínhamos muito essa lei de proteção à informática que teve no Brasil, que para nós foi um atraso. Eu acho, vamos dizer assim, a gente não pode desindustrializar um país, por isso que eu digo, nem tanto ao mar, nem tanto ao rochedo. E nós, na época, o Brasil, uma das coisas que retardou a nossa evolução foi essa lei de proteção à informática. Por quê? Porque nós nós tínhamos que desenvolver tudo dentro, mas nós não tinha competências para isso. Né? Então, quando você viu que vinha de fora, pô, melhorou tudo, né? A gente sabe, na época do presidente Collor, dos carros, né? Na época a gente trabalhava na indústria automobilística, a gente conseguiu trazer uma evolução muito grande, uma tecnologia embarcada, que se falava na época, muito grande para dentro dos veículos, né? Que nós não conseguíamos desenvolver no Brasil. Tinha uma dificuldade, porque nós não tínhamos uma indústria toda preparada para isso. Ela ia demorar muito tempo. Então, ele tem que ter esse equilíbrio. Né? Um país tem que importar e tem que exportar, sempre. Esse modelo ele precisa existir. E quando você protege um mercado, não deixando você importar nesse mercado, você está prejudicando ele em vez de você estar querendo auxiliar ele. E na época você criou isso achando que nós iríamos conseguir desenvolver tecnologia no Brasil, mas não tinha, nós não estávamos preparados para isso. Então, como hoje nós não estamos preparados, implantar uma indústria 4.0 custa para as empresas. E no Brasil não tem. A Alemanha ela está fazendo isso, os governos estaduais estão auxiliando as indústrias para desenvolver a tecnologia, né, para poder botar, então, para poder desenvolver certos softwares e tudo para facilitar, softwares de adequações para dentro das empresas. Isso os governos dos estados na Alemanha estão ajudando. Né? O estado de Baden-Württemberg, eu estive lá em Stuttgart, lá realmente o governo do estado está ajudando na contratação de engenheiros para poder fazer esse desenvolvimento junto das empresas, para minimizar um certo custo. E com isso também, claro, o governo também ele utiliza junto com as universidades, então eles também, em projetos de universidade, eles trazem junto, assim, não é simplesmente o governo vai assumir um custo para dentro da empresa, não. Todo esse desenvolvimento vai ficar na memória também dentro nos dados do próprio governo, né? Então, não é uma coisa só feita para aquela empresa. Então, tudo que foi feito para uma empresa que depois eles enxergam que pode ser utilizado em outra, vai estar já na hora feita. Porque hoje, se uma empresa desenvolve, ela não apresenta logo no outro dia para o mercado, descobri uma fórmula para poder fazer fácil, mostra aqui para vocês poder fazer também. Né? Então, para desenvolver, principalmente para desenvolver softwares e tudo para essa indústria 4.0. Então, na Alemanha, como é que eles estão fazendo? O próprio governo, no estado de Baden-Württemberg, eles estão fazendo isso. Então, isso aí é uma plataforma aberta. Então, tudo que eu desenvolver para uma empresa de plásticos, digamos assim, do ramo, né? Esse aqui vai estar aberto, então todos os outros das empresas de plástico vão estar vendo que eles estão conseguindo evoluir, né, para ir no Indústria 4.0 e com isso também baixa os custos de desenvolvimento para todas as empresas. Sim. É bem bacana o projeto que eles têm lá. Não, e isso é interessante, né, Raul, porque eu te faço algumas provocações, né, algumas questões, porque eu sei que tu conhece bastante da indústria, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né, e tu tem um conhecimento da Alemanha bastante grande também, principalmente das relações industriais. E aí eu já trago uma outra questão, que é falando sobre o crescimento da taxa da produtividade, né? Então, a gente observou por um estudo da CNI
que em alguns países essa taxa de crescimento da produtividade, ela chegou, por exemplo, de 2000 a 2016 a 38% na Alemanha, né? No México, 29%, na França, 56%, até na nossa vizinha Argentina chegou a 27%. E nesse período no Brasil, a taxa de produtividade cresceu 8%. Né? Então, na tua percepção, Raul, por que tanta diferença do Brasil, né, para esses países, como exemplo, né? Tá diretamente relacionado à importação, né, de equipamentos e importação de tecnologias. Né, desenvolvimento de softwares, né, toda a parte CAD, CAM de empresas. A gente sabe, a gente conhece empresas no Brasil que são exemplos, mas são poucas se você olhar o Brasil, o tamanho do Brasil. Né? Nós devíamos ter muito mais empresas exemplos. Né? Nós temos empresas exemplos, nós temos capacidade, nós temos polos de desenvolvimento no Brasil, né, que quando você vê polos de Campinas em São Paulo, de desenvolvimento, né, que são iguais ao que tem lá fora, praticamente. Eles estão na mesma sintonia. Só que, aquilo que eu falei, eles estão muito localizados. No Brasil, nós não conseguimos botar isso aí Brasil inteiro. E no Brasil, nós desindustrializamos, aquilo que eu falei. O cara que tinha a fábrica no início dos anos 90, no início dos anos 2000, que tinha uma fábricazinha nos anos 90, a fábrica dele é uma fábrica organizada, ele botou as normas ISO, né, fizeram um bom tema de casa, mas de repente ele viu que ele importando, ele consegue ter o mesmo produto dele, está importando, ele não precisa produzir tanto, não tem tanto custo de produção e coloca no mercado. E essa desindustrialização que nós tivemos na segunda década desse século, do 2010 a 2020, que nós estamos vivendo agora ainda, ela se deu muito por isso. Nós não fizemos investimentos que nós deveríamos ter feito. Né? Em geral no Brasil. Então, mas conheço empresas sim, mas podem se olhar praticamente nesses webinários que a gente participa e vê muito, os exemplos não mudam muito. Ou seja, são praticamente sempre um mesmo grupo de empresas que aparecem como exemplo, né? Em toda essa cadeia, em todo esse desenvolvimento, que daí sim se reflete em produtividade. Mas se nós olhar o montante, se você olha todo né, o poder que a Fiesp tinha, digamos assim, numa época, hoje eles não têm mais. E isso por quê? Porque eles se desindustrializaram. E a própria Fiesp foi uma das que mais apoiou a importação de produtos e menos em máquinas para nós produzir local. Por quê? Porque você olhou só o resultado da empresa. Não a produtividade. Nós olhamos a empresa muito por resultado. E na minha opinião, tu tem que olhar por produtividade junto também. Sim. Então, se você não aumenta a tua produtividade, né, e aí a escala de produção, né? Se você não aumenta ela, não adianta você só olhar o resultado, porque aquilo que eu falei, o teu representante que vendia o teu produto que tu produzia, ele já está lá na China comprando também. Aí cada vez vai mais acontecer na China, onde seja que for, que está produzindo. Porque tu não investiu na tua produção. E isso, então, que nós baixou os nossos índices de produtividade. E enquanto um país não tem incrementos significativos de produtividade, né, a Argentina até ela teve, mas a Argentina ela teve que investir, ela comprou mais equipamentos, porque a Argentina nos anos 90 sucateou as empresas dela. Eu fui plant manager em 98 também, por um período assumi uma planta em Córdoba, na Argentina. Né? Então, e lá eram, vamos dizer assim, os níveis de produção eram baixos, ela era muito próxima da fábrica da Fiat, lá em Córdoba, né? Os volumes de produção eram baixos. Quando começou a aumentar, eles não tinham como produzir, porque eles estavam produzindo com os equipamentos da época da Guerra das Malvinas ainda. Eu vi fábricas onde ainda o telhado todo ele era fechado, né? Eles fecharam todo o telhado para não ter iluminação, para eles poderem trabalhar à noite, e tinham medo de ser bombardeado nas guerras das Malvinas. Isso ainda, né, isso foi lá nos anos 70, nos anos 80, e aí lá nos anos 90, ainda as fábricas estavam, tu via nas fábricas ainda, vamos dizer assim, aquela parte de cobertura, tudo fechado, aí perguntava por que não, isso é porque foi lá na época da guerra, a gente tinha medo para poder trabalhar à noite, tínhamos que blindar, fechar toda a fábrica, né, vedar tudo, digamos assim, para não...
E isso estava ainda ali assim. Então, eles tiveram que fazer o tema de casa, porque eles tiveram ganhos em produtividade, que hoje eles estão despencando muito mais rápido, se olhar nos últimos 2 anos, né? A indústria argentina, ela está praticamente, ela vai de novo voltar a patamares piores que ela estava antes desse período da mudança dela. Mas eu acompanhei, porque eu trabalhei na Argentina, tive uma fábrica lá, e na época a gente também tentou implantar programas lá de crescimento e tudo, e ela veio. Então, a indústria da Argentina, se você olhar na primeira de 2000 a 2010, ela proporcionalmente, tá, Luciano? Não tá, porque o Brasil é muito maior. Sim. Proporcionalmente, ela investiu muito mais em máquina do que o Brasil. Certo, certo. Então, e isso reduz, porque não adianta você não vai comprar uma máquina agora, amanhã tu está aumentando a produtividade. Não, isso é uma coisa que depende de tempo. Né? Então, nós perdemos esse tempo, estamos recuperando, algumas empresas fizeram isso, tem exemplos, tem vários exemplos de empresas que fizeram, mas se nós olhar o Brasil como um todo, né, nós perdemos muito, nós desindustrializamos o país. Entendi. Isso diretamente na produtividade. Entendi. E aí, Raut, eu quero agora ir para um caminho de te perguntar, né, numa visão de perspectiva futura, o que tu enxergas de oportunidades e desafios, né, para que nós possamos aumentar a produtividade na indústria, né? Quais são essas, né, olhando para frente, essas oportunidades e esses desafios que tu enxergas? Bom, hoje, vamos dizer assim, a pandemia nos ensinou a participar de muito webinário, né? Eu olhei bastante e aprendi bastante nesse período também, né? Então, vou dizer assim, hoje, assim, a informação está aí. Tá? A gente tem que saber filtrar aquilo que eu falei hoje, né? E principalmente que é o C-level das empresas, eles têm esse trabalho, têm essa tarefa agora, assim, de poder, de colocar dentro das organizações o que de informação é útil e como cada um pode tratar e pode receber informações. Né? Não que botar encher de regramentos na empresa. Não é isso. Mas, sim, temos que ter certas regras de como tratar toda essa ampla gama de informações que vai vir para as empresas, que já está vindo, né? Então, muita gente que estava em casa, quando começaram os webinários, né? Então, teve que olhar. Eu me lembro na época, voltando lá para os anos 90, os caras diziam, né, para nós, não, faz qualquer curso, qualquer treinamento é bom, tu vai aprender. Faz até curso de corte e costura que talvez tu vai aprender alguma coisa. Então, na época, assim, a gente aprendia manualmente, digamos assim. Agora, com a pandemia e toda essa informação de webinários que veio, né? Então, e o pessoal tinha gente lá, a gente conversando assim com o pessoal, fazia 3, 4 webinários por dia, assistia. É muita informação. Tu não vai conseguir. O nosso cérebro não tem um potencial de poder armazenar e traduzir tudo isso ali em coisa boa. Então, como na época a gente viu que daí você fazia muito curso que não tinha e não trazia, e às vezes não tinha nem como implantar isso dentro das organizações, né? Talvez agora esse excesso de informação que nós tivemos, né, isso também pode até prejudicar um pouco. Né? Mas muita informação boa veio só que, vamos dizer assim, para traduzir isso agora em resultado dentro das organizações, porque como nós vamos trabalhar mais home office também, né? Então tem bastante gente defendendo isso, mas na prática as indústrias, ela precisa se industrializar de novo, né? Precisa investir em máquinas, precisa investir em software, né? AutoCAD, toda essa gama de produtos de informática, né? Desse mercado que vem com a microeletrônica, né? Com a nanotecnologia, mas tu vai ter que ter gente fazendo lá na frente. Sim. Tu vai precisar, só que nós passamos um período agora onde nós estávamos todo mundo sentado em casa recebendo informação. E esse retorno que agora, vamos dizer assim, já vai se dar, mesmo nas indústrias, porque o trabalho nas indústrias praticamente todo continua normal. Né? Mas agora nós vamos ter que começar a trazer essa informação, porque muita gente no Brasil sabia pouco, né, sobre 4.0. Principalmente, né, do tópico que nós estamos falando. E muita gente teve oportunidades de aprender e bastante. Veio muita informação. Né? A gente viu, eu assisti vários webinários e muito bons webinários ali. Né? A Produtari fez vários, eu gosto, e ainda tem, né, eles estão fazendo ainda. Não só eles, o Instituto Lean Way. Olha, o que tinha de coisas boas. Né?
Então, a gente viu muita coisa boa nesse período. Agora é uma responsabilidade grande do C-Level trazer isso para dentro da fábrica. Uhum. Né? Esses exemplos que foram dados, e muitos bons exemplos, trazer para as suas organizações, começar a repensar a parte de investimentos, nos investimentos, e trazer equipamentos e tecnologia, ou como queiram chamar, trazer tudo junto, né? Nós temos que evoluir isso para poder ter ganho de produtividade, né? Mas não deixar que tudo isso fica muito só no, entre aspas, num papinho. Né? E trazer para a realidade mesmo. Nós precisamos, o Brasil precisa disso, senão não vai crescer a produtividade. Nós não vamos melhorar. E não adianta também, uma coisa que eu sempre falo, enquanto não se melhora em produtividade, não tem como melhorar ganho, não tem como melhorar salário. Você só melhora, só consegue pagar melhor se você produz melhor. Você é organização, você é empresa e você é pessoas lá dentro também. Sim. Então, todos nós temos que fazer isso ali. E o C-Level, agora, ele tem essa tarefa está na mão, né, dele. Do que eu vou colocar na minha empresa, o que eu vou comprar para aumentar a minha produtividade, como é que eu vou fazer. Ele precisa hoje ser um bom estatístico, né, porque tudo o que a gente quer da indústria 4.0 é trabalhar previsibilidade também. Né, e a estatística, a probabilidade e a estatística nos mostra isso em números. Né, então, o conselho que eu dou para todos os C-Level, volta a estudar um pouco mais de novo de probabilidade estatística, que vai ajudar na tomada de decisão para ter números, e em cima de números, fatos e dados, poder investir. E sempre lembrando um pouco do passado. Eu vejo assim, a gente não pode viver do passado, quem vive de passado é museu, mas a gente tem que saber os caminhos que foram dados, né? Foram dados, e por que às vezes as coisas não aconteceram, né? E muitas vezes foi por falta de decisão, né? Ou simplesmente de andar naquela, vai na Maria, vai com as outras, né? Foi o que aconteceu aqui. Nós fomos lá, vamos trazer tudo de fora, vamos deixar minha fábrica, eu vou depreciando o meu equipamento, e vai chegar num momento lá que talvez eu vou comprar equipamento e vou fazer. Só que perdeu, porque ele perdeu aquilo que eu falei, toda a cadeia de venda dele, toda a rede de abastecimento que ele criou para o mercado, alguém foi lá na frente e cortou. Então não adianta de novo essa empresa que perdeu aquele mercado, agora eu vou só... Então vamos botar a indústria 4.0 aqui, eu vou investir e vou fazer. Mas ele não tem mais a rede de distribuição que ele tinha. Sim. E isso muitos empresários perderam no Brasil, a sua rede de distribuição. Porque o cara que era o representante dele trouxe direto de fora, e hoje tu não entra para tu conseguir conquistar esse cara, e muitas vezes esse cara também já está produzindo. E aí, né, Raut, isso que tu comentou agora, do corte das cadeias, né? Hoje é uma coisa muito forte, porque as empresas, elas não competem só uma com a outra, né? São as cadeias que competem, né? Sim, é isso hoje. Não é hoje a cadeia empresa... de abastecimento que não é a empresa A ou a empresa B, mas é a cadeia de abastecimento daquele produto. E isso é uma das coisas que agora na indústria 4.0 vai aparecer muito mais ainda, Luciano. Sim, como um desafio e como uma oportunidade também, né, Raut? Sempre. Sempre quando chega um desafio, tem uma oportunidade. E quando tu fala, né, tu falou em vários momentos sobre o papel do C-Level, e esse é uma abordagem que a gente trouxe para cá também. Eu entendo e eu quero só confirmar contigo que o C-Level ele vai ter um papel estratégico, né, de pensar sobre todas as informações que estão disponíveis, sobre como é que está a sua maturidade da sua indústria, da sua empresa, sobre como é que está a cultura organizacional, porque ele vai ter um papel estratégico, não mais um papel operacional. E ele vai ter que ter pessoas, executivos à sua volta, que possam desenvolver todas essas ações, né, que transformem todo esse conhecimento em resultados, né, Raut? Então, o CEO... Que é a forma de aumentar a produtividade. É a forma de aumentar a produtividade, né? Então, o CEO vai ter que ser um cérebro pensante com tudo que está ao redor, né? E articular, né? Botar as engrenagens no lugar certo para que esse conhecimento se transforme em resultado e esse resultado aumente a produtividade, né? Então, na prática, isso. É esse o papel. Raut, agora eu quero tocar num ponto, né, que eu também sei que tu tem um conhecimento bastante grande sobre isso, né, sobre infraestrutura, né? Então, a infraestrutura é um dos pontos
chave para aumentar a competitividade do país, né? E dentro, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando também sobre matriz energética, sobre energia, né? Então, quais são os desafios, né, e oportunidades para nós melhorarmos a matriz energética no Brasil para que a gente pavimente, né, esse aspecto no sentido de aumentar a competitividade, né? Sim. Bom, tudo o que a gente falou assim, hoje, se tu quer aumentar a competitividade e aumentar a produtividade, você vai ter que colocar tecnologia na tua empresa. E tudo que você colocar de tecnologia dentro da empresa, ele vai necessitar de energia. Né? Porque se tu botar, vamos dizer assim, tu botou um computador, tu começa a gastar energia. Tu começa a botar mais softwares, hardwares, começa a implantar mais, tu vai gastar mais energia. Tu bota mais máquina, tu vai gastar mais energia, tu vai precisar de mais energia. Né? Tu pode até gastar menos fazendo um plano de eficiência energética, que é uma das coisas que eu diria assim, ó, toda empresa hoje, toda a indústria no Brasil deveria ter também, junto com todo o desenvolvimento de uma indústria 4.0, um plano de eficiência energética. Né? Produzir mais, consumindo menos energia. Porque ele vai aumentar o seu consumo, mas a uma taxa de eficiência melhor. Né? Gastar menos energia ou consumir menos energia para uma taxa de produção. Então, as empresas têm que olhar para isso aí, porque a energia, para cada 1% do PIB que um país quer crescer, ele precisa ofertar 4% a mais de energia. Né? E hoje no Brasil nós temos uma matriz muito boa de energia, que é a hídrica. E no Brasil ela é uma das melhores do mundo. Né? Nossa fonte hídrica é muito boa, mas, vamos dizer assim, hoje não tem mais ambientalmente como se fazer grande represa. Porque uma grande represa ela vai tirar muita terra. E ela vai tirar terra de onde? Em áreas de APP. Né? Então, hoje você não pode mais criar grandes lagos, porque já vai... Hoje no Brasil os grandes lagos já foram feitos, tomaram bastante espaço de terra. Então, ainda tem espaços de criar usinas, né, com o nível da água, ainda tem alguma coisa, mas não consegue fazer usinas grandes. Belo Monte nunca vai gerar a capacidade que ela foi programada. Jirau nunca vai gerar a capacidade que ela foi programada. Nós não temos nenhuma grande usina hidrelétrica no Brasil programando para frente. Então, quando você começa um projeto de uma hidrelétrica grande, você leva pelo menos 8 anos, é o mínimo, para poder instalar ela. Então, dá para dizer o seguinte, nos próximos 10 anos, a nossa matriz energética vai mudar, tá? Porque nós vamos precisar ofertar a mais energia e ela não vai vir da hídrica. Então, ela vai vir de outras fontes renováveis ou não. Né? Nós temos o carvão, que não seria uma fonte renovável, e temos também na energia solar, que a gente trabalha, nós temos a energia eólica. Né? A gente vê hoje para poder ofertar, porque os ventos, tem mais vento à noite e o sol durante o dia. Então, combinar a eólica com a solar, né, já está se fazendo, isso já está se trabalhando no Brasil também, para poder ofertar energia. Então, para você poder investir em infraestrutura, você vai precisar de energia. E a fonte energética no Brasil, nós temos um problema de rede muito forte ainda. Nós temos um problema de subestações, né, que são as centrais que recebem energia e distribuem elas. Né, a nível de Brasil ainda precisa muito. Para você ter uma ideia, nós estamos em Rondônia, uma cidade de 23 mil habitantes. Ela é tocada toda ela a gerador. São 22 geradores, 18 que tocam toda hora, direto, para poder abastecer. Ela não está ligada ao Sistema Integrado Nacional, ao SIM. É uma cidade off-grid, que a gente chama. Ela está sozinha, ela tem a sua geração de energia por diesel, né? Um produto né, que é... Então, ela tem um consumo de diesel, e esse diesel, ele vai de navio a Manaus, para você ver a cadeia de abastecimento, né, que a gente fala. A gente conhece muito a cadeia de abastecimento da indústria manufatureira, principalmente da metalmecânica, né? Mas você vê, para essa cidade poder produzir alguma coisa naquela cidade, o diesel que ela consome vai até Manaus, Manaus troca de navio, vem até Porto Velho, de Porto Velho vai para um caminhão-tanque que vem para a cidade para abastecer. São 2 carretas que vêm por dia, bitrem,
para abastecer a cidade, para ela poder ter energia. Então, a gente está botando um parque de 2 mega que vai andar em paralelo com esses geradores. Essa cidade, em um ano, daqui a um ano e pouco, ela vai estar integrada à rede nacional, que estão fazendo, né, as redes novas. Nós temos um problema sério de redes no Brasil, então tem que investir muito em rede de distribuição de energia. Isso é Brasil inteiro, praticamente, também. A gente, em 2001, nós tivemos aquele grande apagão, porque o Brasil não estava conectado. Depois disso, conseguiu-se. Hoje, nós geramos energia aqui no Rio Grande do Sul, e essa energia, ela tem redes que levam ela para praticamente 80% a 90% do Brasil está conectado. Mas o estado de Roraima é um estado praticamente que não está conectado. Ele trazia a energia da Venezuela, a Venezuela não tem mais condições de abastecer Roraima. Né? Lá nós temos as grandes usinas de óleo de palma, hoje no Brasil, estão lá em Roraima, que é para abastecer as cidades locais. Então, para você ver, nós temos a fonte energética, a gente vê energia que é das usinas, das PCHs, das CGHs, das UTS, mas nós temos muita cidade no Brasil que é tocada a diesel, nós temos cidade que é tocada a biodiesel por óleo de palma, né? Que no Brasil que não tem acesso à rede nacional, à rede elétrica ainda. Então, como é que você vai... muitas dessas cidades, a internet, né, ela é 2G, digamos assim, ela está muito primitiva, é uma dificuldade muito grande de você andar na cidade e poder falar de celular. Então, vamos dizer assim, mas de outro lado tem muita oportunidade. Né? Sim. Nós temos uma oportunidade grande na parte de infraestrutura no Brasil. A gente vê agora, se voltou de novo a construir estradas no Brasil. Aí eu rodo muito Mato Grosso, Rondônia, Goiás. Tem muita obra lá sendo feita. A BR-163 é um exemplo, que daí, de novo, cadeia logística. O soja do Mato Grosso, ela vai agora, antes, ela tinha que vir tudo para o Porto de Santos de caminhão. Hoje já vem parte de trem, que já tem uma certa integração, mas vai ter uma integração muito mais forte com a ferrovia leste-oeste. A norte-sul vai ser finalizada, finalmente. Ela ainda não é toda utilizada. Então, por ferrovia, nós vamos ter espaço. Hoje, os caminhões daí levam do norte do Mato Grosso até o porto de Mirititiba, no rio Tapajós. Do porto vai até Belém, lá no Pará, ou Barcarena, né, na Vila do Conde, onde as barcaças descarregam. Né? Hoje está uma taxa de 2 toneladas por hora de descarga, e já descarrega e carrega direto num navio grande que manda para exportação. Então, tem os portos de Barcarena, hoje tem o porto lá em São Luís, nós temos todo o Arco Norte, hoje já exporta praticamente quase 30% de grãos do Brasil. Então, está se mudando o perfil da cadeia logística no Brasil. E isso tudo agrega valor, investimento em infraestrutura, baixo custo. Baixando o custo aumenta a produtividade. Então, a força, o agro está muito pujante no Brasil por causa desses investimentos que foram e estão sendo feitos. Só que para tu movimentar um porto, a energia que precisa é muito grande. Energia elétrica daí, né? Sim. Então, para você poder abastecer tudo isso ali, para nós poder crescer, nós precisamos aumentar em energia. Né? E hoje, sim, o Brasil é um dos países que mais condições tem de poder ser totalmente renovável. Porque nós temos a hídrica que já está ali e já está bem estabilizada. E ela mantém um sistema bem padronizado. Nós temos o potencial solar, que gera durante o dia. Nós temos um potencial eólico, que gera muito à noite. Então, esse balanço dessa energia com energias, com produtos bios, né? Com óleo de palma, né? E nós temos com gás. Então, nós temos muita opção, né? O biogás, com dejetos de suínos, né? Que tem um grau de produção de gás muito alto. Então, nós temos muitas formas de produção de energia, mas temos que investir nesse mercado. E todo ele ainda requer muita automação, muita autonomação, que é um mercado ainda muito manual, digamos assim, entre aspas, né? Então, quando a gente fala tudo do que eu te falei, precisa de energia e precisa de tecnologia. Então, precisa de pessoas habilitadas, precisa de ter a tecnologia, né? Em software, hardwares e nanotecnologia, e aí sim entra a parte da indústria 4.0, microeletrônica. Né? Nós precisamos disso. Mas a base disso aí tem que ter energia.
sem energia elétrica o Brasil não vai crescer. E hoje nós estamos muito próximo, o Brasil hoje está produzindo em torno de 140 GB a dia, e ele precisa chegar em 160, né? Mas só para ter uma ideia, assim, Itaipu são 9 gigas que produz, ela pode chegar a 13. Mas, então, uma usina Itaipu, que é uma das maiores do mundo. Então, para nós chegar no nosso crescimento de 20 GB que nós precisamos, é muito investimento que tem pela frente aí. Sim. E tudo isso é oportunidade, né, Raut? Tudo isso é oportunidade. Tem muita oportunidade nesses mercados. E tu falando sobre isso, né? A gente agora está numa discussão recente sobre o avanço do 5G, que isso vai ajudar muito a questão de telecomunicações. Sim. E a tecnologia, a indústria 4.0, né? E tu trazendo essas realidades, né, dentro do nosso país, né? E que as subestações, elas ainda carecem de evoluções, né? As redes, a integração, cidades ainda tocadas a óleo diesel, né? Geradores, né? A gente tem também uma grande, vamos dizer assim, uma grande oportunidade antes do 5G na parte básica de energia, né? E a gente viu essa questão ser muito discutida logo em seguida do apagão ali da década de 2001, que foi o apagão, né? 2001 foi. 2001, a gente viu muito essa discussão sobre energia e essa discussão sobre energia, ela não está tão em alta agora nesse momento. O que está sendo discutido, que a gente tem olhado com mais frequência, é a questão do 5G, mas tem essa base para fazer, né, Raut? Então, quanta oportunidade a gente tem no Brasil para alavancar competitividade, alavancar produtividade? A gente fala desde o 5S, né, das normas ISO, do Lean, da energia, né, da mudança de mindset, da preparação dos executivos, né, e tudo isso suportado por tecnologia. Né, são muitas oportunidades de transformação, né, Raut? Muitas. E da energia tem toda essa parte do armazenamento, né, de baterias, que a partir de 2022, na minha opinião, vai vir muito forte. E aí também, eu diria assim, todo CEO tem que estar olhando para isso também na sua empresa. Além de fazer um trabalho de eficiência energética, ele tem que começar a fazer um trabalho de armazenamento de energia futura, porque a conta de energia, a tarifa branca está aí, então nós vamos ter horários diferentes, não vai mais ser só esse funcionamento de horário de ponta. O Brasil vai ter vários horários de ponta, que a energia vai ter custos diferentes em vários horários. Né? Então, o custo da energia nos produtos já está sendo significativo. Então, vai ter a oportunidade só em armazenamento de energia. Eu vejo que tem um mercado grande que vai se abrir aí. Né? Nós vamos poder, vamos dizer assim, então, durante certa parte do dia, eu vou tocar o meu negócio com bateria. O que a gente fazia com geradores no horário de ponta, por causa do custo da energia, hoje, o custo maior da energia hoje está entre 10 e 16 horas da tarde. Né? Não mais às 18 e 20, como é que era ali. Mas o nosso modelo ainda está para isso ali. Mas ele vai mudar a partir de janeiro do ano que vem. Já vai começar a entrar novos modelos, né? Nós estamos ali, a tarifação vai mudar. Então, temos que nos preparar para entrar junto com armazenagem de energia, com baterias. Então, é mais um pontinho ali para todo CEO começar a pensar o que ele vai fazer daí para frente. Aonde ele vai investir, porque tudo vai ter investimento, né? Vai ter que botar dinheiro para poder melhorar o seu produto, para ser mais produtivo, para ter mais eficiência e redução de custo. Maravilha, Raut, maravilha. Raut, essa conversa a gente navegou bastante por pontos muito importantes, muito relevantes para a gente desenvolver o país, para a gente aumentar a produtividade, para que o nosso país seja mais competitivo. Né? A gente poderia conversar aqui muito mais bastante tempo, né? Porque são temas muito importantes e que nos dão abertura para diversas questões, né? Então, eu te agradeço nesse momento a tua disponibilidade, né, de compartilhar toda essa tua bagagem, esse teu conhecimento, né, de poder estar conversando, né, eu tenho aprendido muito também ouvindo, né, essas experiências, né, que eu tenho conversado com as pessoas, né, então te agradeço mais uma vez a tua disponibilidade. Valeu, e quem sabe numa próxima a gente conversa sobre outros temas também. Muito obrigado, Raut. Estamos à disposição aí e parabéns pela iniciativa ali. Precisamos de mais gente fazendo isso. Tá bem, Raut. Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, Luciano. Até mais. Tchau, tchau.
confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente, compartilhe, curta e obrigado!